Bom dia, minha gente. Como vocês estão? A live de hoje, ela vai, tenho certeza, libertar muita gente. Libertar como? Existe uma coisa que impede muitas pessoas de mostrarem muitas vezes aqui o seu trabalho, a sua rotina. E não é exatamente de bloqueios que eu vou falar hoje, mas de realidade. Muitas vezes, e muitas de vocês fazem isso, estão aí esperando aquela vida perfeita para mostrar, para poder mostrar. Bom dia, Denise. Enquanto a verdade que tu já tem para mostrar poderia estar mudando vidas, transformando vidas, ajudando muitas pessoas. E aí, talvez tu esteja pensando aí, quando a minha vida estiver melhor, eu começo a mostrar a minha rotina nos stories, por exemplo. Né? Quando eu tiver mais resultado, eu apareço mais. Quando a minha rotina estiver mais interessante, eu posto. E, gente, essa parte aqui me pegou em um momento que eu percebi que eu tinha esse pensamento. Muitas vezes eu pensava assim, vou mostrar a minha rotina pra quê? A minha rotina é tão sem graça. E olha como talvez tu também pense assim. Minha rotina é sem graça. O que se resume a minha rotina? Eu não sou uma pessoa que tem muitos luxos para mostrar. Eu não sou uma pessoa que viaja muito. Eu não sou uma pessoa que está sempre fazendo coisas muito diferentes. Só que, quando eu parei para pensar e olhar para isso de outra perspectiva, eu cheguei à conclusão de que a minha vida, que muitas vezes eu acho que não é tão interessante para mostrar, é o sonho de muita gente. E aí aqui a gente vai bem profundo. Falar era para ser uma live curta, mas eu já vi que não vai dar para ser curta. A gente vai fundo porque eu quero que tu olhe aí para tua rotina hoje, para tua vida hoje e tenha essa mesma percepção que eu tive. Sabe essa vida, essa rotina que talvez em algum momento eu pensei que ela não tem muita graça? O que eu vou mostrar? Eu percebi que ela é o sonho de muitas mulheres. Sabe aquela mulher que trabalha lá na CLT, tem horário fixo, acorda cedo, pega ônibus, vai pro trabalho, volta, às vezes nem tem tempo para ficar com os filhos. Se o filho fica doente, ela precisa ou faltar ao trabalho ou deixar o filho com alguém, entre outras coisas. A minha rotina, ela é talvez sem graça para algumas pessoas e aí, tá bom, essas pessoas não vão conectar comigo. Mas para outras ela é interessante. E eu tenho que também ter muito claro para mim o seguinte, que essa é a minha verdade e confesso para vocês que é a minha rotina. Talvez ela tenha algumas mudanças com o tempo, mas ela não vai ter grandes mudanças. Sabe por quê? Eu não sou uma pessoa que busca ou gosta de muito luxo. Eu não sou aquela pessoa que ama viajar e desejo viajar pelo mundo. Então, isso provavelmente, raramente eu vou ter para mostrar aqui. Por que eu vou deixar de postar, de mostrar uma rotina que é verdade e que talvez inspire outras pessoas não só a mostrar a rotina que elas têm, entendendo que a rotina delas sim é interessante para algumas pessoas, mas também deixar de conectar com as pessoas que eu preciso conectar. E aí eu quero que tu olhe aí para tua rotina e agora comece a pensar, putz, é verdade. Eu não mostro minha rotina porque eu penso que a minha rotina não é interessante. Mas eu gosto da minha rotina. Eu quero mudar a minha rotina. O que acontece, gente? Às vezes a gente se compara. O que a gente mais vê na internet? Pessoas
pessoas mostrando muitas vezes ali a vida de luxo, casa nova, coisas que comprou, viagens que tá fazendo. E tu acha que é isso que tu precisa mostrar, sendo que talvez isso seja algo que tu nem almeja para tua vida, que é o meu caso. Eu não almejo isso para minha vida. Claro que a gente sempre quer crescer, melhorar. É ou não é verdade? A gente quer, claro que a gente quer ter mais conforto, né? Mas não é algo que brilha nos meus olhos. Se eu focar nisso, eu vou me desfocar do que realmente importa aqui, que é ajudar pessoas e é trazer para vocês clareza do que realmente importa, do que realmente para vocês faz sentido. E quando a gente fica buscando essa vida perfeita ou esperando essa vida perfeita, esse momento perfeito, que talvez nunca nem vai existir porque não faz sentido para ti, a gente está perdendo tempo e pior, deixando de ajudar muitas pessoas. E pior ainda, tentando muitas vezes viver algo que não é verdade. Porque se tu esperar algumas coisas acontecerem para poder mostrar, talvez nem seja a tua verdade, talvez tu só esteja atuando. E aquilo que não é verdade pra gente, para começo de conversa, a gente não consegue sustentar. É pesado. Concorda que se tu te despir, tá? Dessas vaidades, dessas comparações e trazer aquilo que realmente é a tua verdade, vai ser muito mais leve. E aí, quando tu talvez pensou, minha rotina não é interessante, isso não vai conectar pessoas, tu tá enganada. Ela vai conectar pessoas que precisam dessa conexão, que são as pessoas que tu vai poder ajudar, independente do que tu faz. Independente do que tu faz. Eu lembro que logo que eu comecei a fazer live, eu me incomodava muito. Por quê? Porque as paredes onde eu fazia live eram verdes. Só que a minha casa continua da mesma cor até hoje. Porque a gente comprou a casa, não gostou muito da cor, mas, tipo, a gente comprou a casa, a pintura da casa era nova, não era uma cor que a gente gostava, mas a gente, né, depois a gente pinta, escolhe outra cor. E ficou até hoje, faz 4 anos que a gente comprou a casa continua da mesma cor, a gente ainda não pintou, enfim. Mas aí lá no início, quando eu comecei a fazer live, algumas pessoas que me acompanham aqui desde aquele tempo, a Denise me acompanha, deve de lembrar, aquela parede verde, que é a parede que ainda tem aqui, porque esse fundo aqui atrás é em cima de uma parede verde, porque foi colado papel de parede, né? Me incomodava muito aquela parede verde. Mas mesmo assim eu comecei a fazer live, mas eu me incomodava. Eu odeio essa parede verde. E eu olhava os vídeos e não gostava e me incomodava com aquela parede verde. Quando eu mudei aqui meu fundo, coloquei papel de parede, né, pra ficar uma coisa mais neutra e tal nos vídeos. Veio alguém e me disse, eu gostava tanto da tua parede verde. Olha só, uma coisa que me incomodava muito, agradava alguém que assistia as minhas lives. Só para vocês terem aqui uma ideia. E sabe, hoje, se eu tiver que fazer na parede verde, eu vou fazer, não tem problema nenhum. E aí, hoje eu olho para algumas coisas da minha rotina e é aqui que eu quero que vocês olhem para de vocês também. E tem muitas coisas que talvez para mim não seja interessante mostrar, que eu mostrar, inclusive, e ajudar vocês a serem mais verdadeiras até. A entender que vocês não precisam ficar, sei lá, esperando o momento certo, o cenário certo, sabe? Para ajudar as pessoas, para trazer conteúdo. A verdade é o que conecta. Quer ver? Vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, tá? Lembra o que eu falei? Eu sei que tem pessoas que amariam ter a rotina que eu tenho. Hoje eu tenho essa percepção, tá? Antes eu não tinha. Né? De poder ficar em casa, de poder ter essa liberdade, né? De atender só online, de fazer os meus horários, de se eu quiser sentar ali no sofá e fazer a minha live, eu faço no sofá, como muitas vezes eu faço. Eu escolhi o verde pro meu salão, adoro, olha só.
né? Gosto é gosto. E o verde me incomodava, Nilson. Hoje eu já superei. Mas quando eu pintar a casa, eu vou escolher outra cor, daí eu mostro pra vocês. Mas assim, ó, sabe esses detalhes? Ai, eu não tenho cenário todo sofisticado para fazer live. Tenho aqui o meu cantinho de atendimento que eu amo, que é a minha cara, que é o meu jeito. Tem ali meus livros, né? Tem algumas coisas aqui minhas, são minha cara, a cor que eu escolhi, enfim. Às vezes posso fazer a minha live lá do sofá, tá muito frio, mas eu me cubro lá com a minha mantinha e faço minha live do sofá. Quantas pessoas não queriam ter essa liberdade? Aí sabe aquelas coisas que a gente ouve? Ai, precisa, tipo, tomar água na taça. Minhas filhas, se eu tomar água na taça, ou eu não tomo água, eu viro água. Por quê? Eu não gosto de tomar água em copo, taça. Eu gosto de tomar em garrafa. Parece que se eu tomo no copo, na taça, eu não tomei. E tive por muito tempo dificuldade de tomar água. Eu sou uma pessoa que toma água por disciplina, não é por sede. Eu sei que meu corpo precisa de água, eu tenho tanto de água para tomar por dia, eu tomo. Se eu depender de taça para tomar água, eu vou tomar talvez uma taça no dia, quando eu tenho que tomar 2 garrafas dessas. Então eu deixo minha garrafa perto de mim e tomo na garrafa. Vou eu atrás das pessoas que dizem, tem que tomar na taça, porque isso, porque aquilo. Não tem que nada. Eu tenho que fazer o que pra mim faz sentido. Aí eu vou ficar aqui fazendo live com uma taça? Eu não, às vezes até no meio da live eu tomo água na garrafa aqui na frente de vocês. Pra que eu vou complicar a minha vida? Sabe? É uma coisa simples, bobinha? É. Mas não é assim que acontece. Esses dias eu caí na besteira de deixar uma taça aqui na minha mesa, porque eu ia gravar umas aulas depois. Não, eu tinha aula com as minhas alunas e não quis esse garrafão, né? Não, vou botar uma taça. O que eu fiz? Virei água em cima do meu computador. Ó, a Nilza falou, eu vivo com a garrafinha também. Então, taça, tirei taça. Claro, quando eu vou comer na mesa, é claro, eu boto taça. Eu não vou tomar na mesa um suco, com água, que seja na garrafa. Mas enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô em qualquer lugar, é na garrafa. Sabe, a minha meta diária de água é aqui, ó. 2 garrafas dessas por dia. Sabe? Se eu quiser fazer minha live lá no sofá, eu faço. Muitas vezes eu deixei de fazer conteúdo por não ter o ambiente perfeito, o cenário perfeito. Quantas vezes eu deixei de fazer? E todas as vezes que eu deixei de fazer, eu deixei de ajudar pessoas. Eu deixei de conectar pessoas. Todas as vezes que eu pensei, ou que tu também pensou, que tu precisava de ter um cenário perfeito, uma vida perfeita, ou coisas diferentes para mostrar, tu também deixou de ajudar pessoas. Todas as vezes que a gente quer mostrar algo que a gente não é, a gente está deixando de conectar com as pessoas certas e de ajudar pessoas. Eu tenho muitas alunas que têm dificuldade de fazer conteúdo, tá? Elas querem mostrar o trabalho delas aqui na internet e elas têm dificuldade de se mostrar, de aparecer. E aí muitas ficam tentando fazer, às vezes, um conteúdo forçado, algo muito artificial. Isso não conecta as pessoas. Muitas vezes, gente, o fato de tu ter uma ideia, abrir a câmera e falar aquilo que está no teu coração vai alcançar muito mais pessoas. Vai ajudar muito mais pessoas do que algo muito elaborado, muito preparado, ou um script que tu faz lá no chat GPT. Por que eu trouxe essa live hoje? Eu senti muito forte no meu coração de compartilhar isso, porque eu vejo a dificuldade que vocês têm. E essa visão distorcida de, quando eu tiver um conteúdo melhor eu mostro, quando eu tiver uma realidade melhor eu mostro, quando eu tiver resultados melhores eu mostro. E as pessoas que estão num lugar parecido com o teu, ou as pessoas que estão naquele lugar que tu estava um tempo atrás, quem é que vai ajudar essas pessoas?
Será que não são justamente essas pessoas que tu precisa conectar e ajudar? Será que mostrar a tua realidade, a tua verdade, não vai conectar as pessoas certas? Até porque, gente, às vezes tu tá pensando em mostrar algo que tu ainda não tem, e aí tu tá esperando ter para mostrar. Às vezes é algo, de novo, nem faz sentido para ti, mas alguém disse que tu tem que fazer desse jeito. E se não é a tua verdade, tu não vai conseguir sustentar. Se não é a tua verdade, o que tu precisa se esforçar para mostrar, ou fingir, ou atuar, tu pode até começar e fazer por algum tempo, mas tu não vai conseguir sustentar no longo prazo. Fica cansativo, pesa demais e tu não vai conseguir continuar. Então, quando a gente fica tentando se encaixar em lugares, em verdades que não são nossas, a gente não vai conectar as pessoas, a gente não vai conseguir ajudar outras pessoas e muito menos mostrar o que tu teria que mostrar e na verdade tu não mostra. Quantas coisas tu deixa de mostrar, de falar com medo do que vão falar, do que vão te julgar. Gente, a gente precisa se posicionar. E o se posicionar é sobre o que realmente tu acredita, quem realmente tu é. Vão ter pessoas que vão te amar, outras vão te odiar, e tá tudo bem. Nem Deus agradou a todo mundo, né? Quem somos nós, um grão de areia no deserto, querer agradar todo mundo? Enquanto tu tentar agradar todo mundo, tu não vai conectar com ninguém. Então, a partir de hoje, eu vou te convidar a se despir de tudo que tu achou que tem que ser. E eu te convido a vir aqui de verdade. Sabe? Mostra a tua rotina de verdade. O que tu tem para mostrar de verdade. Sabe aquilo que tu aprendeu? Pode ajudar alguém? O assunto da live aqui hoje é algo que eu entendi, aprendi e eu tenho certeza que pode libertar muitas pessoas. Tem muita gente que não faz conteúdo, que não mostra o seu trabalho, que não aparece aqui, porque acha que a sua vida não é interessante, porque acha que a sua rotina não é interessante. Quando às vezes essa rotina e essa vida é o sonho de muitas pessoas. Vamos mostrar mais o que é verdade, olhar mais para a nossa vida, olhar mais para o nosso propósito, que é de ajudar outras pessoas, independente da área aí que tu trabalha. Vamos parar um pouco de se comparar, de olhar para o que estão falando. Ai, que bom, Elizabeth, que vocês estão conectando aqui comigo. Gente, eu tenho certeza que se tu aceitar a tua vida, a tua rotina, a tua verdade e pegar tudo que tu tem aí, que tu já aprendeu na tua vida, tudo que tem no teu coração e compartilhar com as pessoas, tu não só vai conectar muito mais pessoas, como tu também vai ajudar muito mais pessoas. Eu demorei um pouco para entender que a minha rotina sem graça, aos meus olhos em algum momento, não só é o sonho de muitas pessoas, como é o que faz sentido para mim e é a rotina que me faz feliz. Olha, a Elizabeth botou aqui, eu fico pensando isso. Talvez não seja tão interessante mostrar minha rotina. Eu tenho certeza, gente, 90% das pessoas que não mostram a sua rotina, que não mostram o seu trabalho, o seu conhecimento, que não conseguem nem aparecer aqui no Instagram, é justamente por isso. A gente vê tanta coisa. Gente, outra, né? As pessoas mostram o que elas quiserem. A gente, mesmo mostrando a nossa verdade, a gente vai mostrar o que a gente quiser. A maioria das pessoas tá mostrando algo que elas querem mostrar e nem tudo que elas mostram é verdade. E aí a gente fica se iludindo e se comparando muitas vezes. Esses dias eu vi um relato de um
casal, são 2 homens e eles têm 2 menininhas. E aí eu não sei o que acontece, eu nem sei, nem conheço eles, nem sei direito em que eles trabalham, mas eles são, né, influencers aqui na internet e tal. Eles levaram um golpe, foi algo assim. E aí eles levaram um golpe, eles contaram lá para os seguidores deles do golpe que eles levaram e tal. E aí eles estavam recebendo críticas de que era mentira, por quê? Porque, tipo assim, eles estavam falando que levaram um golpe, né, financeiro e tal, e estavam ali mostrando viagens e coisas de luxo e tal. Só que daí o que eles vieram e falaram? A gente mostra aqui o que quer e outra. As viagens que eles ganham, não é eles pagando as viagens. É eles, por exemplo, eles ganham uma viagem para um hotel para fazer lá o marketing pro hotel e ganham a estadia. Então não é eles que estão pagando. E aí as pessoas, olha como as pessoas sem entender as coisas ficam criando percepções. Tipo, aí eles vê, a gente vê, por exemplo, alguém mostrando viagens luxuosas e tal. A pessoa nem tá pagando do bolso dela, muitas vezes ela nem teria dinheiro para pagar aquela viagem. Mas é o trabalho dela. Ela ganhou a viagem, a estadia naquele hotel luxuoso para mostrar o hotel porque ela tem muitos seguidores. Às vezes ela não tem dinheiro nem para pagar o aluguel dela. Essa é a realidade. E aí tu tá aí com um monte de coisa valiosa, riquíssima para mostrar, podendo ajudar pessoas. E tu tá aí te escondendo porque tu acha que a tua rotina não é interessante. Inclusive, a partir de hoje eu vou mostrar muito mais coisas, porque muitas vezes eu não mostro. Sabe essa coisa de, eu não vou mostrar isso aqui. Ou, tive uma ideia, mas aqui onde eu tô, eu não vou gravar vídeo. E a gente tá perdendo de ajudar pessoas. Eu trouxe essas percepções para vocês, porque foi uma percepção que eu tive e não foi hoje, tá? Mas hoje eu senti muito mais forte de compartilhar com vocês. Sabe quando você quer saber? Eu tô mostrando um pouco da minha rotina. Eu tô mostrando um pouco dos meus atendimentos. Eu tô mostrando um pouco aqui do que eu faço. E por mais que eu esteja aqui todos os dias, eu poderia ajudar mais pessoas. E aí, quando eu vejo as minhas alunas com tanta dificuldade de fazer conteúdo, de aparecer aqui, eu vejo que é muito sobre isso. Elas pensam que a rotina delas não é interessante, que o que elas fazem não é interessante. Gente, tem gente que não tem nem segundo grau que está ajudando pessoas na internet. Tem gente que mora na rua e faz um vídeo, viraliza e ajuda um monte de pessoas porque traz lá uma lição de vida para essas pessoas. E aí tu tá esperando aí o momento perfeito, a vida perfeita, um resultado que talvez nem nunca vai chegar porque ele não faz sentido para ti, para mostrar ou para aparecer ou para daí falar do teu trabalho. A gente se engana demais. E eu repito, gente, é a verdade que conecta com as pessoas. Não é tu vir aqui e dizer que concorda com tudo. É trazer realmente no que tu acredita, no que faz sentido para ti, que vai conectar as pessoas. E vai ter pessoas que vão amar e outras que não vão amar. E de novo, nem Deus agradou a todo mundo, gente. Nós somos um grão de areia no deserto, a gente não tem que querer agradar todo mundo. O que importa é a nossa intenção. Então, o que para Deus importa? A intenção que a gente tem no nosso coração. E aí, a tua intenção, muitas vezes, de mostrar algo que tu não é, será que está agradando a Deus? Será que ser quem tu é, mostrar a tua verdade, independente de qual seja, não vai ajudar muito mais pessoas? Não vai agradar muito mais a Ele? E não vai tornar a tua vida tão mais leve? Porque é tão pesado a gente querer ser ou mostrar algo que a gente não é? Então vamos tirar essa roupa a partir de hoje, vamos mostrar mais a nossa verdade, o que a gente realmente acredita, o que a gente realmente pensa, o que a gente realmente quer. Gente, se eu for esperar eu ficar milionária, fazer viagens pelo mundo inteiro
em uma casa de luxo para mostrar aqui, eu nunca mais apareço, porque eu não almejo isso. E não é porque eu preço pequeno. Deixa eu contar para vocês, eu fiz uma mentoria, estou em uma mentoria, e foi bem cara. Eu nunca tinha pago tão alto por uma mentoria. E dentro dessa mentoria, eu tive uma percepção. A primeira percepção que eu tive foi a seguinte. Bom, eu paguei esse valor por essa mentoria, eu vou ter que dar meu sangue aqui e eu vou ter que chegar em dezembro e ter tal faturamento, né? Para fazer jus aqui a todo esse investimento. O que eu pensava? Eu entrei na mentoria pensando assim, não, se eu almejar menos que isso, eu vou estar pensando pequeno. E lá pelas tantas, a própria mentora que pregava muito isso de tu precisa pensar grande, tu precisa almejar, sei lá, 1 milhão por ano, 5 milhões por ano. Um dia teve uma aula e me caiu muitas fichas, porque ela falou assim, eu tive uma sessão, uma mentorada, e ela falou assim para mim, olha, eu não almejo ganhar 50, 100 mil por mês, porque eu não estou disposta a fazer tudo o que eu precisaria fazer para ganhar esse valor por mês. Então, assim, ó, montei uma estratégia para mim que eu, sei lá, se eu ganhar ali 8, 10 mil por mês, eu vou estar muito feliz e, ó, vou me sentir rica. Mas eu quero a minha rotina assim, 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 porque eu não quero mais, eu não quero mais esforço que isso. Eu tenho alguns valores, algumas prioridades que eu não vou abrir mão. E ela trouxe essa reflexão e disse que a gente não precisa querer, nem todo mundo vai querer, tá? Essa é a verdade, nem todo mundo vai querer almejar algo muito grande. E não significa que a gente está pensando pequeno. Gente, isso aí me libertou. Porque eu estava quase entrando numa prisão. E talvez isso mais pra frente ia inclusive me adoecer. De que eu tinha que faturar tanto por mês, em tanto tempo. Então eu tinha que fazer muito mais. Qual que é a minha realidade? Existe uma prioridade para mim de acompanhar todas as minhas alunas. Elas me chamam no WhatsApp, é comigo o suporte. Não tem ninguém fazendo suporte por mim. Qualquer coisa que elas precisem é comigo. Eu não abro mão disso. Então, independente do treinamento, mentoria, sessão que elas façam comigo, elas têm um acompanhamento. Elas têm o meu WhatsApp quando elas precisam, elas me chamam e é eu que vou ajudar elas. Para eu ter, por exemplo, um faturamento gigantesco, como eu pensava lá no início, quando eu entrei para essa mentoria, eu teria que abrir mão disso, eu teria que contratar alguém para fazer o suporte para mim, porque eu não ia dar conta. Então, para mim, não ia fazer mais sentido, porque perder um grande valor que eu tenho, que é essa conexão com as minhas alunas, de ter essa. O que eu entendo, gente? No desenvolvimento pessoal, principalmente quando a gente fala de curas, né, emocionais, bloqueios, travas, a pessoa precisa ser acompanhada de perto. Eu não posso simplesmente largar um curso gravado para a pessoa e dizer, ó, vai lá que tu consegue sozinha, porque a pessoa não consegue. E aí eu ia me perder da minha verdade, eu ia me perder dos meus valores. E aí eu voltei. E pensei, não, 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 não. Ok, eu vou aproveitar a mentoria, eu vou pegar todo o aprendizado aqui, mas eu não vou sair da minha verdade. Eu não vou me dispersar do que faz sentido para mim. Gente, às vezes a gente está buscando tanto essa perfeição que a gente se perde totalmente no caminho. Há uns dias atrás eu entreguei uma aula lá para as minhas alunas, onde a gente falava de zona de genialidade e propósito. E aí algumas alunas estavam com dificuldade de encontrar ali as respostas. Uma aluna veio para mim e falou, olha, num determinado exercício lá, eu não tenho nada que eu ame fazer, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sinto prazer em fazer nada, então, ó, eu não sei, tá muito difícil isso aqui. E aí eu falei para ela,
eu vou só te falar duas coisas aqui que eu sei que são habilidades que tu tem, eu acredito que tu gosta de fazer e tenho certeza que também te faz muito feliz fazer isso. Aí eu falei pra ela, ouvir as pessoas e acolher as pessoas. E ela, meu Deus, é verdade? Resumo da ópera, tá? Ela estava com dificuldade de vender, de conectar com as pessoas, de falar do trabalho dela, sabe? Tentando estruturar várias coisas e nada dava certo, sem resultado. Entendendo isso, ela adaptou tudo o que ela estava fazendo para ouvir mais as pessoas, acolher mais as pessoas, e ela se libertou daquilo que não estava dando certo e que era muito pesado para ela fazer. Resumo da história, gente. Eu tenho até o depoimento dela da aula. Ela colocou assim: nossa, depois que eu fiz isso, eu comecei a vender muito mais e é tão fácil que parece que é mentira. Ela começou a vender os pacotes lá de sessão dela, que ela é terapeuta, por um valor bem alto e com muita facilidade, de uma forma muito leve. Porque ela parou de buscar coisas que para ela não fazia sentido e ela entendeu o que para ela fazia sentido. Ela começou a trabalhar com o que ela tinha ali no coração para entregar para as pessoas. Isso fez com que ela conectasse com as pessoas certas e ela começou a vender. Ela disse: nossa, eu estou vendendo tão fácil que até assusta. Ela usou exatamente esse termo. E talvez tu esteja aí presa em muitas coisas que não fazem sentido para ti, deixando de ter resultado e principalmente deixando de colocar o teu propósito no mundo e deixando de ajudar pessoas por vaidade. Se comparando e querendo mostrar algo que não existe e talvez nunca vai existir porque não faz sentido para ti. Então, gente, o meu convite a partir de hoje é que tu seja mais verdadeira e mais fiel a ti. Fiel ao que tu acredita, ao que tu gosta e ao que tu quer. É isso que vai ajudar mais pessoas, é isso que vai conectar mais pessoas e é isso que vai te libertar para conseguir aparecer na internet, fazer um vídeo, fazer uma live, aparecer nos stories. E outra coisa, gente, tá tão raro hoje em dia pessoas de verdade. 90% do que a gente vê na internet é pessoas mostrando coisas que nem são verdade, sabe? Coisas muito vazias. Existe um tesouro aí que só tu tem para entregar, sabe? Algo único que só tu pode entregar desse jeitinho aí que só tu sabe, dentro da tua verdade, dentro da tua rotina, que talvez tu achava sem graça, mas que é o sonho de alguém. Então vamos a partir de hoje mostrar mais, fazer mais e olhar menos para os lados. Vamos pensar aqui no que faz sentido pra gente e vamos conectar com as pessoas que a gente realmente quer ajudar. O mundo tá carente, gente, de verdade, principalmente de pessoas verdadeiras. Vamos ser mais verdadeiras? Vamos ser mais simples? Vamos entregar para as pessoas algo que poucas pessoas estão entregando? E principalmente, vamos encorajar mais pessoas a fazer isso? Então, se essa live aqui fez sentido para ti, se de alguma forma te libertou, compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar mais pessoas a se libertar. Eu vou até deixar essa live fixada, sabe? Porque eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas pessoas. Então me ajuda a compartilhar. Manda para aquela amiga que tu sabe que tem algo riquíssimo para entregar e ela não tá falando, ela não tá aparecendo, ela tem vergonha, ela tem medo. Ela acha que a vida dela não é interessante, que a rotina dela não é interessante, que o que ela tem para entregar não é interessante. A gente não precisa de muitas formações na vida para contribuir com as pessoas.
Às vezes, o simples fato do que a gente está vivendo hoje, ou do que a gente viveu até aqui, do que a gente experienciou até aqui, do que a gente aprendeu até aqui, a gente compartilhar isso vai ajudar muito mais pessoas do que às vezes uma formação, uma pós-graduação. Então, combinadas, vamos compartilhar isso, me ajudem a espalhar essa mensagem, a libertar muito mais pessoas? Então tá bom. Eu vou contar com a contribuição de vocês. E amanhã a gente vai estar juntos aqui de novo. E ó, vida real. Eu tenho 8 cachorros. E tem um entregador chegando aqui. Então eu vou ter que encerrar a live. Um beijo no coração de vocês. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Fiquem com Deus.